A Via Cultural está em todas as redes: YouTube, Facebook, Instagram e também aqui com podcasts. Seja muito bem-vindo ao podcast Ao Pé do Ouvido, da Via Cultural. Este podcast integra o projeto Via Cultural Mix, fomentado pela Lei Paulo Gustavo, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa, Governo do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Este projeto conta também com o apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo. Desejamos a todos um excelente entretenimento. Boa noite a todos. Eu sou a Ana Marcondes e estamos aqui para mais um podcast Ao Pé do Ouvido. E estamos hoje aqui recebendo a visita do Bruno Eustáquio, e que iniciou o trabalho dele, a vida dele dentro da arte, mas de uma forma mais profissional, a partir dos 19 anos, na verdade. Ele fez faculdade de negócios em moda, trabalhou com artes cênicas e com moda e assim atua com isso fortemente durante todo o trajeto dele de carreira. Tem o grupo RUF, né, o coletivo RUF, e nos últimos 6 anos ele vem se dedicando à psicologia. Ele está terminando a faculdade de psicologia, né, unir a estética, a moda, o teatro e trabalhar com essa questão do inconsciente humano que está muito presente também nos trabalhos que ele desenvolve. Então, o Bruno está aqui hoje para conversar com a gente e falar desse mix que ele vive na vida dele. Boa noite, Ana. Obrigado pelo convite. Bom, eu nasci na periferia de Cotia, né? Nasci ali às margens, né, da criminalidade que acontece em algumas periferias de São Paulo, a gente sabe. E a primeira expressão que eu tive com a arte, eu sou filho de uma empregada doméstica, e minha mãe trabalhava, né, como muitas domésticas, em casas de famílias ricas. E a minha mãe trazia aquelas revistas caras que vinham com aqueles CDs de música clássica, sabe? Eu lembro que tinha Tchaikovsky, que tinha Bach, e eu amava aquilo, né? Eu Nossa, lembro que coisa que linda que você está falando! eu era uma criança, assim, eu era muito pequeno, devia ter uns 6 ou 7 anos, mas eu me identificava muito com música clássica, eu gostava muito do clássico. Eu lembro que uma primeira vez que eu vi a Fada Açucarada, eu fiquei encantado com aquilo, dançava na sala e tudo mais. Eu lembro que teve uma apresentação na escola de filmes e passou Billie Elliot. E aí eu comecei a me chamar de Billy, me coloquei esse apelido porque eu amava o balé e tudo mais, mas era aquilo, né? Eu sou o caçula de 3 homens, a única mulher que tinha na minha casa era minha mãe, então era meu pai, meus 2 irmãos e eu pequeno. Um cenário muito, sem muitos recursos culturais, ou quase que nenhum. O único menino preto querendo ser bailarino era uma questão bem complexa. Mas eu consegui me enfiar, assim, numas ONGs ali. Eu participei de um projeto que tinha na cidade que eu tinha chamado Projeto Âncora, que era um projeto de circo. E aí o teatro entrou, invadiu a minha vida com 11 anos. Eu já comecei a desenhar, já comecei a criar figurino, já comecei a aprender a costurar, eu costurava à mão. A minha mãe tinha uma máquina de costura, ela fazia vista grossa, mas eu pegava a máquina dela escondido, eu costurava algumas coisas. O figurino foi entrando na minha vida muito dessa forma. Aprendendo a mexer com tingimento, e com 13 anos eu fiz o primeiro figurino de uma peça de teatro. E aí, depois, acho que com 14 anos, eu participei do mapa cultural da cidade de Cotia, representando a cidade já de Cotia, numa peça que eu fiz o figurino e atuava. E aí o teatro nunca mais saiu da minha vida. Como você deve ter sido uma criança e uma adolescente assim, explosivamente cultural, dentro de toda essa situação que você está Verdade. falando, como você explodiu. Hoje eu consigo entender muito como que até a minha expressão artística em relação ao que é a RUF, né? Porque eu realmente eu tive uma infância muito difícil mesmo. Só que eu era uma criança que vivia num mundo muito. Eu era muito absorvido por um lugar muito imagético. Eu era muito criativo. Era uma criança que não saía para brincar na rua. Eu brincava muito sozinho. A minha brincadeira predileta era desenhar, era criar. Aí o teatro ele entra ali em 2003. Eu ainda estava estudando, eu ainda estava, se eu não me engano, eu estava entrando no primeiro colegial. Dei uma pausa, daí lá com 19 anos eu prestei vestibular e peguei o primeiro ano do ProUni, ou o segundo, não tenho certeza, e entrei numa faculdade que era a faculdade dos meus sonhos, que eu fui fazer negócios da moda na Embi Morumbi. Legal. E ali
foi a grande explosão, né? Aí minha cabeça fez um puff, né? Eu precisava de dinheiro para ir para a faculdade, por mais que seja bolsista. Fui trabalhar no shopping e aí a vitrine começou a surgir, né? O vitrinismo começou a surgir. Eu estava fazendo a faculdade de negócios da moda, que é um curso voltado para toda essa parte de desenvolvimento do produto pós ele, a exposição do produto, né? Pós ele ter sido feito pelos estilistas. Uhum. Então eu comecei a entender esse universo. Daí eu participei de um projeto de menor aprendiz e eu entrei na Daslu com 19 anos. Eu ia fazer 20 anos, eu acho que já tinha 20. E fiquei lá até ela fechar. Eu entrei como menor aprendiz, daí quando acabou meu contrato fui efetivado, entrei para o marketing como júnior e eu fui completamente desenvolvido para essa parte de exposição do produto, cenografia de vitrine, que é o que eu faço até hoje também. E aí eu fui para empresas gigantescas depois que ela fechou, né? Trabalhei no Grupo Arezzo, eu trabalhei no Grupo MC Têxtil, eu trabalhei na Legal. Inbrand, eu trabalhei na Restock, eu trabalhei na Bobô. Depois de algum tempo que eu já tinha me formado, já estava um pouco mais estável, já tinha saído de Cotia, saí de Cotia super cedo. Eu fui fazer gestão de luxo, de mercado de luxo na FAAP. E aí também deu uma grande expansão para mim dessa visão estética, polida, né? Eu tenho uma visão muito polida. Eu acho que assim isso é muito importante a gente falar no podcast aqui, porque muito dos nossos ouvintes são jovens, né? Hum, Então, assim, não importa onde você está, importa o que você é, importa você acreditar em você e você ter um rumo, ter uma meta, né? Que foi o que você fez. Você gostava de fazer uma coisa criativa, era uma forma de expressão, depois se tornou digamos assim, a sua vida profissional, e você nunca parou de estudar, não tinha empecilhos para isso, né? A gente olha muito, às vezes, para a periferia com pena, e não tem, eu não tenho muito esse olhar. Eu acho que eu tenho um super orgulho de ter trabalhado demais na periferia, metade da minha vida eu trabalhei na periferia, e assim, os meus melhores alunos são pessoas da periferia. para mim é algo que reflete coisas extremamente interessantes. Eu tenho muito orgulho da onde eu venho. E eu não tenho nenhum problema em falar isso, porque na verdade se torna até um mérito. As possibilidades eram menores? Eram menores. Mas quando a gente acredita no que a gente é, quando a gente tem certeza do que a gente nasceu para, não Sim, tem como você não perfeito. conseguir achar um lugar. Numa entrevista de emprego, eu estava terminando a faculdade de cênicas, e aí uma pessoa me perguntou, tá, mas o que que você vai fazer? Você vai terminar essa faculdade de artes cênicas, e aí você vai querer ser ator, você vai continuar trabalhando no marketing, você tem que definir, né? Na entrevista me falaram isso, né? Eu falei, mas eu amo teatro e eu amo muito a moda. Então, mas não dá para amar duas coisas, né? Eu falei, olha, eu nunca trabalhei. Eu nunca teve um dia, até hoje, eu nunca teve um dia que eu levantei e falei, estou indo trabalhar, porque eu amo tanto as coisas que eu faço, que ficam tão prazerosas, Eu tô indo né? viver, né? Exatamente. Aí nessa entrevista tem até o exemplo de Da Vinci. Eu falei, a gente precisa de mais Da Vinci nessa geração, né? Que Exatamente. sim, e no meio desse processo, lógico, eu sofri extremamente preconceito, de vez em quando eu sofro ainda até hoje, mas final da adolescência era muito dolorido. Mas no meio disso tudo, você vai vendo que aquilo que te faz diferente te faz especial. Exato. Enquanto eu era um bolsista ali preto, vindo da comunidade, criando, desenvolvendo, tendo como referência o hip hop, tendo como referência musical os Racionais, e tudo isso também como uma expressão artística, o streetwear como uma expressão artística, o underground como uma expressão artística, isso me dava um diferencial, que quando eu saio da faculdade e vou para um lugar como a Daslu, que era seda, chiffon, tecidos nobres, organza, couro, tudo que eu não tinha, né, contato na minha vida, e aquilo tudo ali, eu de repente fazendo manequins, amarrando um vestido de seda, fazendo uma coisa super diferente, com uma referência da rua, e as pessoas olhando aquilo, e aquela mulher de classe alta paulista consumindo um manequim, né, uma roupa que estava no manequim que o menino da periferia fez. E aí, Perfeito. para mim, assim, depois de um tempo observar isso, né, eu tive um feedback de uma chefe que me falou isso, ela falou, é lindo isso que a gente tem aqui, né? Um rapaz como você, mostrando como elas têm que se vestir. E hoje, se você for andar, né? Eu falo isso para minha mãe até hoje. Eu falo, mãe, se você andar dentro do shopping Guatemi, vai ter pelo menos três vitrines que foi seu filho que fez. Pode ser que a gente não tenha dinheiro para comprar aquelas roupas, mas as pessoas estão comprando
o que seu filho está propondo. o que você enxerga, A né? linha É a sua visão da moda. É demais. Bom, eu queria que você contasse um pouco agora também essa coisa, esse pulo, esse salto desse jovem, né, que começou a se mostrar super talentoso e que se deu bem no mercado, que começou a produzir, para essa pessoa que de repente começou a produzir, escrever para teatro, porque daí já não era só o ator, né, já Hum. não era só o produtor de moda, foi uma pessoa que começou a exteriorizar também as suas sensações, as suas percepções do mundo que te cercava. Como é que isso aconteceu? A moda, ela representa um estudo muito do comportamento humano, né? Aí você vai começar a perceber onde que as coisas vão virando um elo só, vai virando uma corrente, as três expressões, né? A moda, o teatro e a psicologia. A moda, ela é um estudo do comportamento. Por mais que você fala, não gosto de moda, mas aí você usa uma pulseira com as cores da Jamaica, digamos assim, é uma expressão para o mundo, é como você quer que o mundo te enxerga. E a gente que estuda moda, nós olhamos muito o comportamento humano, o que dita o que vai ser usado. Por exemplo, nós estamos passando nesse período de guerras e tudo mais, então está vindo todo o movimento que a gente tem estudado agora pelo AWGSM, que é um suporte de curadoria mundial de comportamento humano. A gente tem visto que o militarismo vai voltar. E em contrapartida com o militarismo no que eu falo na composição das peças, né? Bolsos, lapelas, o verde militar, Cores. as cores e a manifestação da indumentária, vamos por assim. Em paralelo a isso, volta o romantismo, com todo o movimento boho e o movimento folk, que é uma pegada mais do hippie, os tie-dyes, Exato. porque é uma outra corrente Que é das o pessoas. faça amor, não faça guerra. Exatamente. E as pessoas vão usando isso sem, às vezes, perceber, está voltando uma questão vanguardista. E isso eu acho extremamente poético, e isso me dá uma vontade de escrever. Como sem perceber, eu estava escrevendo crônicas, poesias, coisas relacionadas muito a isso, sobre movimento cultural, sobre como as pessoas vestiam, se comportavam, por que que elas estavam usando cada vez mais caveiras. A gente teve, depois da queda das Torres Gêmeas, um boom de caveiras, nas estampas, a ascensão do Alexander Kovic, que o logo dele é uma É caveira, uma caveira. faixa, foi por causa que estava tendo aquele movimento do terrorismo, né? Depois vem o tie-dye lá no finalzinho de 2003. Isso me inspira. E aí eu comecei a estudar teatro do absurdo, porque tinha esse lance todo do pós-guerra, de como ele foi desenvolvido, como ele vem como uma expressão de uma sociedade que está vivendo uma decadência, uma sociedade neutralizando o absurdo. Eu falei, nossa, eu quero isso aqui. E aí já estava na faculdade já de teatro, né? Eu fiz uma graduação de teatro e tinha na aula de história o teatro expressionista e o absurdo. Eu comecei a ver que eu tinha uma linha de escrita muito semelhante, porque eu escrevia de uma forma que era desconexa, que tinha uma desconexão, mas ainda assim tinha conexões sobre aquilo que eu queria falar e muito mergulhada. E aí eu comecei a escrever muito, sim. Eu fui escrevendo textos sem parar durante o finalzinho da graduação. Eu já tinha 4 textos prontos, tem um monte de texto engavetado. E aí eu falei, agora eu acho que é hora de eu levar isso para o palco de alguma forma, né? Eu já estava trabalhando como ator numa companhia grande aqui em São Paulo, que é o Sátiros. E lá também tem uma coisa de você deixar o ator ser muito criador, e a gente escrevia as nossas próprias cenas. E eu estava vendo que eu tinha uma certa aptidão para escrever de uma forma que fosse poética e ao mesmo tempo que tivesse um mergulho no absurdo. E aí até hoje virou uma coisa assim, né, de tal, indo trabalhar com um fone no ouvido, de estar ouvindo podcast de alguém que falou uma frase, essa frase me gera uma outra frase, que gera uma poesia, que vai gerar um texto, isso dá para ser um texto. Esses dias eu estava lendo sobre, foi encontradas as primeiras montanhas de plástico no oceano. Eu falei, imagina criar uma história com seres que vivem nessas ilhas de plástico no oceano. Já comecei a criar os personagens, que seriam esses personagens de plástico. É muito nesse sentido, assim, né? Eu tenho um acesso ao inconsciente muito saudável, vamos dizer assim. E eu comecei, aí já começa a entrar a questão da psicologia, né? Que eu comecei a perceber que talvez esse menino que teve uma infância super difícil, uma adolescência muito dura, sofria muito bullying, né? Eu era o filho da mãe de santo, o negro, o afeminado,
o menino que fazia teatro na escola. Então eu tinha vários rótulos ali que me deixavam muito isolado. Então eu passava tardes, à tardes, eu tenho aqui de lembranças e recordações, eu vou até enquadrar aqueles canhotos de Biblioteca Nacional, que você pega um livro, depois você devolve. Eu tenho, assim, uma média. Eu li 50 livros em um ano, né? Eu lembro que com 11 anos eu conheci Oscar Wilde e eu fiquei encantado com aquilo. Falei, meu E a Deus. sorte que você teve. Coisa incrível. Então, e aí com 11 anos eu conheci Oscar Wilde, depois eu conheci Edgar Allan Poe, Machado de Assis. E aí essa coisa do sombrio foi cada vez me interessando, como diz a psicanálise, recalcado, e eu fui viver a vida de outro sentido, né? E depois eu percebi que estava voltando na minha forma de expressão literária. Você acabou resgatando dentro de uma outra linguagem que entrou para poder aflorar. E aí você trouxe para o teatro. Sim, aí eu percebi que, na verdade, toda a sombra daquela criança, adolescente, né, barra adolescente, que não se expressou, que não revidou um chute, que não revidou um xingamento, que ficou calada, se tornou um adulto que está respondendo tudo isso com uma sombra no palco. Porque a RUF trabalha, né, a gente não falou aqui ainda, mas a RUF trabalha com um teatro sombrio, um teatro tétrico, né, que traz a sombra, né? E depois, quando eu percebi que eu estava fazendo isso, eu falei, pera, se eu estou tratando tanto a minha sombra, eu preciso estudar uma coisa mais relacionada a isso. Por que que eu estou acessando esse inconsciente, né? Daí comecei a puxar um fio aqui, comecei a conhecer Jung, ler O Homem e Seus Símbolos, o livro vermelho e tal. Eu falei, não dá para ficar na superfície, eu vou ter que fazer uma graduação. E aí eu fui fazer psicologia e hoje eu estou tentando ver como que eu vou encaixar isso nessa transição que eu pretendo fazer de carreira, deixar a moda daqui a alguns anos e trabalhar mais como psicólogo, trabalhar com psicodrama com os atores e trabalhar com arte terapia como psicólogo, fazer já essa junção. E a estética, que eu desenvolvi na faculdade de moda, ela vai estar muito ligada a isso, né? Conheci Bob Wilson também, que foi uma grande referência para mim, porque ele é um artista múltiplo, né? Ele faz a luz, ele produz, ele é o diretor. A Então, eu gente, falei, o Bob Wilson vem de uma geração, da minha geração, você é um pouco mais novo que em que a gente não tinha dinheiro, a gente se meteu a fazer as coisas, mas a gente não, né, estava ali aprendendo um pouco de tudo, então você tinha que ser um pouco a equipe. E sim, isso, para quem realmente encarou, não ficou com frescura já, e não, eu preciso de um técnico, de um cenógrafo. Quem encarou mesmo isso, se tornou um artista múltiplo e consegue tomar conta de toda a produção com uma qualidade, com uma referência. Eu gosto muito do trabalho dele também. ele, Tim Burton, Edgar, Machado de Assis, são assim, esse mix meio maluco mesmo, né? Mas é que são as minhas principais referências. Depois eu fui ler um pouco sobre Tim Burton e também descobri que ele tinha essa visão de trazer à tona uma sombra, né? A depressão que ele tinha na infância, que ele conseguiu trazer isso de uma forma artística. E aí eu mergulhei na faculdade muito nesse sentido de lidar e desvendar a sombra, justamente trabalhando com esse público infanto-juvenil, para ele olhar a sua própria sombra, ali onde tem as primeiras podas neurais, né, que acontece ali nos 13, 14 anos, onde tem toda a parte de formação de identidade, aonde ele está se questionando se o céu é azul ou branco, se vale a pena seguir o que a mãe e os pais falam ou fazer uma expressão do que é para ele mesmo a sua identidade particular, ele olhar que existe sim a sombra, eu acho fundamental. E também foi uma pesquisa que me trouxe junto com a moda, vendo todo o movimento que estava acontecendo de comportamento humano, de cada vez mais os jovens se interessarem por assuntos sombrios. A gente tem aí desde o surgimento, né, de Harry Potter, depois tem Crepúsculo, né, e essa linha veio subindo, 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 e até hoje, né, a gente teve a explosão da Wandinha o ano passado, Eu e acho que continua isso. né, o ser humano mandante, né? A nossa sociedade tem que ser bonita, escovada, brilhante, né? As pessoas têm que fazer parte do sistema e que é isso que causa tantas doenças, porque você tem que ser o cara bonito, aceito, popular, o cara do filme americano, o cara que está lá no podcast hoje, ou que está lá no Instagram,
né? Você tem que ter milhões de seguidores, você tem que estar sempre super bem, sempre sorrindo, sempre na moda, sendo que as sombras são muito mais interessantes. É onde você é realmente humano, né? Não é essa casca brilhante, é aonde você vai se encontrar, é onde você vai crescer, é onde você vai descobrir a sua finitude, aproveitar melhor seu tempo. Então, esse lado sombrio que está vindo à tona, da sensibilidade, da beleza, do você não estar adequado, é muito bacana. É uma tendência, né? Até a mesma procura por terapia tem crescido muito. Eu acho que as pessoas elas estão conseguindo, pelo menos, saber quando elas não estão bem. Eu acho que as pessoas falam muito sobre o autoconhecimento, o autocuidado, mesmo que seja algo que seja superficial, elas estão olhando para isso, né? Eu acho que é como se fosse uma água que está começando a ferver mesmo, né? Esse É. autocuidado se olhar para dentro, vai chegar um momento que vai começar a se naturalizado. Eu acho que o jovem, ele tem conseguido trazer uma sensibilidade maior ao mundo, né? E uma inquietação também, porque quando o pai fala, meu filho não quer se socializar, ele está isso, ele está aquilo, na verdade, tem que olhar de uma outra maneira, ele está se reconectando de uma outra maneira. Eu preciso entender que mundo é esse que ele está se reconectando, o que que é importante para ele. Sim. Ele não é que ele não quer ser o adulto, né? Porque tem muita fala, eu escuto muito isso de Ah, pai, sim, e, tipo, não é que ele quer ser adulto, ele não quer ser o adulto que ele tá vendo aí, né? é claro, Ele não quer ser o adulto que ele tá ele assistindo, não né? quer replicar uma coisa que não está dando certo. Ele tá se questionando muito em relação a isso, né? Essa coisa até do moletom, que eu vejo muitos pais falando, meu filho só quer sair de moletom, a gente compra roupa para todos os eventos que ele quer ir, ele quer ir de moletom. E tá muito ligado ao aconchego, né? Que essa peça traz. Por isso que eu te falo que as coisas elas vão se conectando, né? A moda com... Tá muito ligado com a necessidade do estar aconchegado, né? Do estar acolhido. O moletom traz muito isso. Independente da temperatura, você vai encontrar um adolescente assim. Eu acho que isso, para mim hoje, como um artista que fala com esse público, eu quis trazer esse lado sombrio como questionamento de é normal atravessar esse período. Você precisa atravessar períodos aonde você vai se questionar, aonde você vai perceber que você não faz parte de algo ou que você não está conseguindo ser integrado a algo, que você é diferente, ou que você é igual a todos, mas você não quer ser, mas acaba sendo imposto para você. Tem um momento da adolescência que a gente não se encontra de verdade. E é essa fala que eu quero trazer, né? Não se encontrar e tudo parecer que está em declínio é normal. Tanto é que o manifesto da RUF é: precisamos da sombra para mostrar a luz. Você não consegue trazer uma lamparina num quarto já iluminado. Você precisa apagar as luzes para mostrar o poder de uma lamparina. Então a gente precisa se encolher um pouco, a gente precisa se trancar mesmo nesse quarto. A gente precisa, sim, ouvir uma música e chorar, né? A gente precisa, às vezes, se vestir um pouco de preto para poder olhar tudo aquilo, né? Todos os pedaços, desses pedaços construir, né? Uma coxa de retalho que é a nossa personalidade, e isso vai acontecer várias vezes ao longo da vida. Como que isso começou? Conta um pouquinho aqui para gente esse lado da direção que você faz, o teu trabalho. Tá, tudo começa quando eu me deparo com o Teatro do Absurdo, e toda a interferência, né, que ele traz, o impacto que ele traz na sociedade. Eu conheci toda a expressão asiática do teatro também, que é o Butô, o Noh e o Kabuki, o lado sombrio, principalmente do Butô, que é conhecido como a dança das sombras. Como que eles trabalhavam isso ali no pós-guerra, como que aquilo era algo que tinha um apelo extremamente estético, uma expressão, tanto é que se você for olhar hoje as maquiagens da Ruff, ela vai ter uma referência muito do teatro com essa questão dos pancakes, dos desenhos nos rostos, dessa máscara, né, que a gente traz, que você coloca de uma forma que, por detrás daquela máscara, você
é outra pessoa. Então, o teatro oriental, ele me fez questionar muito essa questão, essas figuras mascaradas. Então, isso me fez refletir muito o que é o estar fora, o que é estar dentro, e como que você consegue trazer o dentro para fora, de uma visão quase terapêutica que o teatro propõe, né? O teatro, ele pode assumir esse lugar de terapia, tanto para quem está na plateia, mas também para quem está ali dentro fazendo, tendo que lidar e viver as Ativando, emoções. né, todas essas sinapses. Sim, né? Rola muito cartaz quando você pega um texto. O ano passado, eu fiz Otelo, do Shakespeare, que fala a história, né, de um homem preto que vivia no meio dos brancos, e eu sou essa pessoa. Você vê que o inconsciente vai vindo, né, de uma certa forma. Então, a arte, eu acho que ela tem essa delicadeza. E eu acredito que o ator, ele é uma figura que sente muito a dor do mundo. E o teatro está nesse lugar, como você assistisse a vida numa vitrine, né? Então você vê ali várias questões e se coloca, tem a vitrine te gera desejo e ao mesmo tempo ela te faz questionar, nossa, quem usaria isso? Quem se comportaria dessa forma, né? Então a Ruth, quando ela traz esses personagens que são muito peculiares, que eles têm uma forma de se movimentar diferente, a gente tem uma expressão muito forte, uma maquiagem que é muito característica nossa, e sempre longe do natural, porque eu acho que é uma necessidade de mostrar esse monstro interno, né? O trabalho de corpo da Ruth, se você prestar bastante atenção, você olha e acredita que são bonecos. A ideia é o stop motion, porque é justamente essa coisa de você se desmonta e monta, se desmonta e monta. Hoje até entrou para a companhia um garoto de break, né, que ele estuda dança urbanas, que ele está introduzindo o Legal. movimento de animation, né, que chama, que é justamente parecer uma animação, porque a gente quer comunicar isso mesmo, assim, no palco. Você vê essas criaturas e você quase acha que não é humano. E aí eu vou citar outra questão da psicologia que é a comportamental. O homem, né, nasce bom, digamos assim, né? E ele é corrompido com o tempo. Então, a TCC, né, que é a terapia comportamental cognitiva, ela fala que nós somos manifestação do meio onde nós somos inseridos. Eu tenho a personagem principal, né, da peça, que ela é uma personagem dócil, só que ela tem momentos que ela oscila entre um pensamento que naturalmente as pessoas falariam que é maldade, um leve egoísmo e tudo mais. Porque isso é perene do ser humano. Então, na hora de eu desenvolver os papéis, eu penso nesses momentos, né, onde os personagens eles apresentam também um comportamento que ele pode ser um comportamento que oscila nos dois mundos, vamos por assim, só que a grande sacada é, você tem o mal ou o bem como escolha. Existe um leão bravo e um leão dócil dentro da gente. Quem vai dominar a nossa personalidade é o leão que você está alimentando, o leão que é forte. Então, os personagens são criados todos assim, né? Na peça nova que a gente está trabalhando, que a gente vai falar sobre inteligência artificial, tecnologia, o uso de telas, todos os personagens eles caminham para isso. E o questionamento da tela está muito assim, ok, é muito bom a gente ter possibilidades, que nem eu falei no começo, que eu passava tardes numa biblioteca. Hoje em dia a gente tem uma biblioteca na mão. Então, se você conseguir usar bem a tecnologia que você tem, não é um problema. Então, a gente tem que instruir o jovem a Exato. usar essa tecnologia de uma boa forma. Tem uma frase no texto que um personagem até fala: o sol é muito bom, agradável, faz os girassóis nascerem. Mas se você ficar muito tempo exposto, ele vai te dar um câncer. Vai te dar um câncer de pele, mesmo com as É. flores todas alegres ao seu lado. Então, esse é o ideal muito da É, RUF. o equilíbrio do uso, né? O equilíbrio da escolha, eu acho que é. Conta um pouquinho essa experiência profissional de ser uma pessoa extremamente criativa o tempo todo. Olha, eu vou te falar que isso é um pouco complicado, porque chega um momento que a sua mente quer parar, né? Eu chego assim, às vezes, fui Você viajar fica agora. cansado? Não, não é que eu fico cansado, eu fico tipo, tá, eu preciso.
parar, eu preciso fazer nada, né? Eu sou diagnosticado como hiperativo. E eu não consigo pegar um livro de uma história pífia, de uma história simples e ler ela E se assim, dá tipo, por satisfeito. não consigo. Voltei agora de viagem e fiz um voo de 4 horas. Em 1 hora de voo, na primeira hora de voo, eu li o Alienista. Já comecei a pensar como que seria isso, poderia fazer uma série, já pensei, nossa, imagina o Netflix fazendo uma série disso, não sei o quê. Já fui anotando algumas coisas no voo. Nossa, isso já vai Você tá trabalhando sempre as camadas, né? o tempo todo. Por isso que, na verdade, eu tive que fazer um outro caminho. Eu tive que meditar, eu tive que fazer, eu estou fazendo uma formação de yoga, porque eu tive que ir para esse lugar da respiração, do acalmar a mente, do desligar um pouco, porque a criatividade ela vem o tempo todo. Então eu imagino as coisas muito grandes, assim, não, eu quero que esse personagem chegue voando. Não, mas o teatro não tem nem como a gente pôr isso, né? Mas eu quero que eu quero uma máquina do tempo, assim, mais próximo do parecido, assim, daquela máquina do tempo dos anos 90 daquele filme De Volta para o Futuro. Então, vai vindo umas coisas, assim, muito grandes, assim, a criatividade já vem o tempo todo. Graças a Deus, e por isso que eu ainda não considero largar a moda, porque é o que eu tenho de maior expressão e que me dá um maior retorno financeiro hoje, é poder manifestar a minha criatividade quando eu estou desenvolvendo cenários das vitrines, né? Porque eu tenho vitrine de Natal que eu posso enlouquecer, eu tenho Não, vitrine de e tem banho. coisas assim na indústria da moda, não falando como indústria, mas como possibilidade. A gente, essa coisa do se vestir é muito a máscara do nó, né? As pessoas se Totalmente. identificam com aquilo que elas estão vendo. E uma vitrine, ela faz muito parte disso, não só da questão estética da roupa, mas a iluminação, a cor, a É um posição espetáculo. né? Eu sei que assim você tá colocando a pessoa no imaginário da pessoa onde ela poderia estar se ela Uhum. estivesse ali dentro. Como as pessoas querem desenvolver os personagens dela no dia a dia. Exatamente, é aí que tá. Por isso que eu acho que tem uma super Tem conexão. muito a ver. Posso te perguntar uma coisa? A gente está acabando aqui o nosso tempo também Tá? do podcast. Como que a gente acha o Bruno, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais seu trabalho? Um contato mais profissional, eu estou desenvolvendo ainda um Instagram de psicologia, mas vou esperar, né, ter o CRP e tal, para poder me intitular psicólogo mesmo. Mas agora o mais profissional é o Coletivo RUF, que é o Instagram da companhia de teatro, que é coletivo underline RUF, RUF de telhado, né, em inglês, ROOF, coletivo underline RUF. E aí lá tem todo o nosso conteúdo, o nosso histórico. A gente surgiu em 2019, a gente passou por uma pandemia, tem todo o conteúdo de estudo que às vezes a gente coloca lá, das peças que vão estrear esse ano. O meu contato pessoal, que eu posto muito pouco, mas eu acabo postando mais reflexões de psicologia e de meditação, que é o Bruno Underline Eustáquio. E é por ali também dá para a gente fazer Dá alguns para contatos. conversar, dá para chamar, mandar uma mensagem. Bruno, Isso. olha, foi um super prazer te receber aqui. Eu te Super agradeço profissional. a sua delicadeza, a sua boa vontade de estar aqui com a gente, porque é muito, muito importante a gente trazer pessoas como você, que tem uma trajetória linda, um trabalho maravilhoso e que ainda vai contribuir muito como artista, como criador. Obrigada mesmo. Imagina, eu que te agradeço. Se precisar para me chamar, para a gente fazer uma roda de bate-papo, alguma coisa assim, estou à Bora. disposição. Imagina. Gente, vou encerrar agora o nosso podcast Ao Pé do Ouvido, que hoje recebeu o artista, o diretor, escritor, o produtor cultural, Bruno Eustáquio. Uma boa noite para todos e até o nosso próximo encontro. Curtiu o nosso podcast? Então siga com a Via em todas as redes e não perca conteúdos semanais gratuitos para você. Este podcast integra o projeto Via Cultural Mix, fomentado pela Lei Paulo Gustavo, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa, Governo do Estado de São Paulo
Ministério da Cultura, Governo Federal. Este projeto conta também com o apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo. Até a próxima!